E mais uma vez, mais uma tentativa, porque a gente é assim, né? Brasileiro não desiste, nós estamos nessa luta. Olha lá, sumiu meu filtro. Realmente é muita beleza, não precisa. É a única coisa que eu posso dizer. Não precisamos de filtro, então tá bom. Nosso convidado hoje no nosso estúdio, eu falo que assim, é uma sala da minha casa, mas é o meu estúdio, é o nosso espaço, tem o aconchego do nosso lar, né? E com isso, o nosso desejo é ficar mais próximo do convidado, então quanto mais próximo, né, a gente tem essas coisas para ajeitar. E a gente tem o recurso da internet e tudo, mas às vezes ela pode falhar, né? Sem contar também que ultimamente ela está oscilando bastante. Então a gente vai começar com 20 minutinhos de até 20 e 20. Olha só. A gente vai começar porque temos muito que falar, né? E a gente vai falar de aventura, de viagem, de fazer coisas novas, de quebrar a rotina com um ritmo, por que não? É, com alguma coisa que traga para a gente não só uma descoberta, mas também um prazer por estar fazendo algo que pode ser inusitado, às vezes não, é uma coisa que dá muito prazer, como por exemplo, todo primeiro domingo a gente ir ensaiar, sabe? Uma coisa maravilhosa de orientação vocal coral que eu amo. Isso quebra a minha rotina, me faz muito bem. Não é uma viagem, é isso que eu quero dizer, mas me faz muito bem. Essa quebra de rotina, né? Já vou chamar o nosso convidado, esperando que tudo dê certo. Agora eu consigo convidar ele. Olha que belezinha. Vamos lá. Cadê você já está ao vivo? Você entrou? Eu tô esperando o convite. Ah, tá. Mas você pode entrar no Instagram, tá? Pelo Instagram. Você entra na live, vamos lá. Ah, tá para mim enviar. Vai. Olha, é aquilo que eu digo, como a gente faz várias e várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem isso, vamos aceitar. A gente faz muito curso, acontece que isso aqui. Olha lá, e muda bastante, então, para a gente ficar a par de tudo e não perder nada, é fazendo sempre. E é isso que vai acontecer com a gente. Olha só! Parece que agora foi. Parece que agora foi. Oh, meu Deus! Poxa, gente! Nossa, 22 minutos a gente vai ter. Olha, eu não aguento, porque é pelo menos, né? 1h20 aí pra gente, 1 hora pra gente conversar. Então, até 21h20, 21h22. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Anete. Tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Foi elogiado muito, imensamente. Ansioso, né? Dos sintomas do corticoide, que deixa a gente ali, ó. Então. É ruim, mas é bom também essa atividade para algo bom, né? Sim. E é o que você está proporcionando a nós todos aqui essa noite. Sim. É como eu digo, eu falei até ontem sobre isso, né? O nosso projeto, ele é discreto. E assim, eu nem quero falar mais sobre isso. Quero dizer assim, é uma oportunidade em crescimento, né? Que abre portas, inclusive, para todas as pessoas, porque eu tenho um tipo de amizades grande, gente, só pessoas de muita categoria, como diz, né? Então, toda vez que eu tento sair muito fora disso, a gente acaba voltando para o nosso círculo, porque ali parece que são as melhores pessoas para poder fazer esse projeto junto conosco, né? E hoje, inclusive, eu falei, nós temos pretensão, isso aqui também é um projeto futuro, de fazer um livro, né? Então, veja você, todas as biografias, as pessoas que passaram por nós, estão gerando biografias. E aí, o que você acha disso, Wagner? Você vai estar na nossa biografia, no nosso livro com a sua biografia. Poxa, seria maravilhoso. Já estou tendo o privilégio, né, de estar aqui participando do seu Talks. E, sim, com certeza, o livro é algo concreto, né? Sim. É algo que vai amplificar aí o conhecimento de todos reunidos até hoje. Porque a gente, quando encontra uma outra pessoa, a gente troca as experiências. Sim. Então, isso daí é algo que você só vai ali historiar, né? Ou seja, essas experiências. Sim. Eu tenho no canal gravado quase... Agora eu tenho poucas entrevistas, né? E eu fiz por um tempo ininterruptamente. Teve semana que eu fiz
2 entrevistas, até 3 aconteceram, segunda, quarta e sexta, então, assim, somei muitas entrevistas, né? Era época de pandemia, então a gente tinha, assim, muita oportunidade, não podia sair de casa, então a gente produziu muito material mesmo, né? E aí, você veja, é tudo, assim, estão agregando o que vieram, tomam, conteúdos maravilhosos, assim. E já falei, mas vou falar para você, é sempre muito bom porque a gente transborda, tá? Tanto eu que recebo, como as pessoas que assistem depois. Eu tenho amigos que assistem. Boa noite, pessoal que está entrando. A gente tem, sabe aqueles amigos que falam assim, nossa, amiga, tá muito bom, cada vez melhor. E tem aquela amiga que fala assim, amiga, você passa muito amor no cabelo. Passa menos amor no cabelo. Eu falo, gente, mas assim sou eu. Ou é toque, ou é nervoso, enfim. E eu percebi que muita gente faz isso, cada um com o seu jeitinho. Então, Marcelo, obrigado pela participação aí. Eu vi que você está presente aí na nossa live. sim. Obrigado por prestigiar. Muito de infância. Sério, que legal. Gente, quem estiver ao vivo, aperta o coraçãozinho, tá? Para que os seus amigos venham ver a nossa live, tá bom? Eu não vou desativar os comentários, para que vocês mandem pergunta caso vocês tenham, porque é uma pena que os comentários ficam bem em cima do nosso convidado, mas é uma coisa do ao vivo, né? O dia que a gente gravar e fizer, não vai ter essa coisa, essa proximidade, tudo. Mas aí tem um pouquinho, um perfil um pouquinho diferente, né? Então vamos lá, como vocês sabem, já falei, o Wagner, eu vou apresentá-lo, né? Se faltar alguma coisa, você me corrija, tá bom? Você complemente, porque o Wagner, ele é um farmacêutico, né? Ele é uma pessoa que ele desenvolve essa atividade. O farmacêutico esteta, né? Você quer se apresentar? Acho que ficaria melhor. Fala pra gente. Bom, meu nome é Wagner, 44 anos, São Paulo, farmacêutico desde 2009 e pós-graduado em estética. Além dessa atividade, para quem me conhece, sabe que eu trabalho com investimentos, né, na bolsa de valores, e faço part-time job, ou seja, por um período do dia, aplicativos de mobilidade. Então, se você precisa viajar, passear e não quer dirigir, quer ir para uma festa, não quer beber, é só chamar o Wagner, que o Wagner vai com todo prazer, da mesma forma que com todo prazer recebi o convite da Janete para estar aqui em Capiúva e vim com o maior grado arrastar algumas pessoas, né, sem elas quererem, mas vieram comigo também. Eu falei pro pessoal, gente, vem. E aí a gente ficou esquecendo a Suzana também tá com a gente. Então, assim, a nossa sala tá cheia, tá gostosa. Aí a gente vai nesse bate-papo aqui, descobrir, né, com o Wagner. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para um convidado com esse perfil, que ele também está trabalhando, a parte da estética tem muita novidade dia após dia, acrescenta muita coisa, né? Então, eu vou começar conversando com você, te perguntando por que você disse que já é desde 2009 farmacêutico. Sim, bastante tempo, né? Assim, o que te atraiu inicialmente na profissão de farmacêutico? Na semana que vem, nós vamos entrevistar uma enfermeira que também é das viagens. Nossa, é muito assim, sim. Então, porque a gente fala, né, que farmácia e como que ela conversa, como que você inicialmente se apaixonou e resolveu pela farmácia? Então, a farmácia foi as circunstâncias da vida, pode dizer assim, porque assim, todas as pessoas, em todas as profissões, quando iniciam, muitas delas já iniciam embaixo, cargos, chão de fábrica, vamos falar assim, vulgarmente falando, né? Sim. E em todo lugar eu sempre me esforcei muito, eu sempre trabalhei muito para poder dar o meu melhor, junto com todos os meus colegas de trabalho, e tentando sempre galgar o melhor para mim, para minha família. E aí eu sempre entrei, por exemplo, numa drogaria de nome bem grande aqui em São Paulo. Sim. Foi o meu primeiro emprego registrado, foi lá. E de lá para cá eu comecei como auxiliar, do auxiliar para o caixa, do caixa para o balcão,
Aí chegou no balcão, teve um fatídico dia numa empresa, e uma pessoa não tem um conhecimento muito técnico. Sabe aquela pessoa que se forma, mas se forma porque o pai mandou? Mas tem. Infelizmente tem muito isso, né? Sim. E aí essa pessoa, ela chegou em mim e tinha uma cliente que veio com a filha com uma febre de 40 graus. E aí, pelo meu conhecimento de balcão, de estar ali atendendo diariamente as pessoas, ela estava orientando a dar paracetamol. E paracetamol, ele é um antitérmico e analgésico. Sim. Mas em febres acima de 38, o recomendado é a dipirona. Pelo menos aqui no Brasil, né? Ele faz Sim. Pois é. Há umas controvérsias muito grandes. Sim. Sim. E aqui, o que ocorreu? Aí eu cheguei e entrei no meio do atendimento dela, e gerei a olha, nesse caso, tem que ter dipirona. E ela não mudou, eu entrei no atendimento dela, porque eu fui em teste, mais ou menos, porque eu estava pensando mais na saúde da criança. Sim. Mas em relação à hierarquia, eu fui realmente antiético com ela. Sim. E aí ocorreu no dia seguinte, ela me direcionou para o RH. Chegando no RH, rapidinho, vou contar bem rapidinho. Chegando no RH, encontrei o dono da empresa, e o dono da empresa me falou, olha, Vargas, daqui 6 meses, você pode voltar, você é um ótimo funcionário que eu vou te contratar novamente. E eu falei para ele, daqui 6 meses eu volto, encontro uma outra pessoa que não tem conhecimento e me manda de novo para RH. Não é essa? Não ali, é essa? Ali foi um dos gatilhos para eu pensar em me formar, e é uma área que eu já conhecia. E a partir dali, né, eu galguei o vestibular, passei 5 anos de muito estudo, na época eram 5 anos de estudo, me formei, fiquei muito feliz pela formação e de lá para cá vim desenvolvendo, trabalhando, atendendo os clientes, pacientes, e dessa forma hoje eu estou aqui. Então, olha só, porque aquilo, a graduação, ela também abre portas para muitas outras áreas, porque às vezes você não se identifica completamente numa graduação, e aí a pessoa, às vezes, por aquela área, ela escolhe ir para outra, e aí é feito não uma migração, eu falo que é uma ampliação de conhecimento. Isso, exatamente. É aquilo de você buscar o melhor lugar, né? Só um minutinho aqui. Eu quero te perguntar uma coisa. Pelo fato de a farmácia, por exemplo, né? Se a gente for ter a farmácia, a gente tem a área da saúde, né? A gente vê que você tem, gostou muito de fazer, paixão pelo que fazer, porque você continua na farmácia? Atualmente eu estou contratado por um amigo meu, amigo e dono de uma rede pequena de drogerias, ele me contratou e eu vou assumir logo assim que inaugurar a próxima loja dele. Ai, que legal! Como responsável técnico daquela loja. Sim, e é uma curiosidade agora, é uma coisa que a gente percebe o seguinte, que está muita farmácia aí aparecendo aqui, a gente percebe, e é um crescimento muito grande, né? E assim, eu não sei nem relacionar, por exemplo, a qualidade de vida das pessoas. Eu vou fazer essa pergunta, mesmo que ela seja um pouco, não sei se pesada, mas acho que está caindo a qualidade de vida das pessoas, porque a farmácia cheia significa pessoas doentes, né? É isso que o que você pensa? Eu acredito que, assim como a ciência, por exemplo, quando eu iniciei a farmácia, eu imaginava que eu pudesse, de uma planta, de uma árvore, eu pegasse ali uma folha e daquela folha eu desenvolvesse um medicamento. Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente é a fase 3 e 4. A gente é somente cobaia e uso final. Ai, gente, eu já vi essa conversa, você tá de novo. Aqui não tem, tirando as faculdades federais e algumas pouquíssimas universidades que estão no Brasil, grande maioria não se dedica à pesquisa. A gente no Brasil não somos pagos em pesquisa. Sim. O que ocorre, eu vou falar
da pandemia para frente, acredito eu. Sim. Depois dos avanços tecnológicos, descoberta, a internet, computadores quânticos que decifraram diversas cadeias de moléculas de DNA. Foi uma brasileira até que terminou de ter a cadeia de DNA. Recentemente, uma outra brasileira descobriu aí uma medicação que tira da placenta para a pessoa voltar a andar. Eu vi, gente. É maravilhoso. Foi fantástica. E estão descobrindo novas doenças, né? Aí estão detectando novas doenças. Então, o que ocorre? Antigamente, na minha época, eu sou da geração milênio, naquela época, você via uma pessoa lardinha ou mais atrasada, Sim. a gente falava que era uma pessoa, é um mongoloide, é um débil, retardado. Infelizmente, utilizavam essa nomenclatura. Sim. Com o avanço da ciência, do estudo, de pesquisas, né, tanto lá fora como um pouquinho aqui dentro do Brasil, foi detectado diversas outras doenças, tanto quanto do autismo, que tem diversos graus, Sim. tanto quanto do TDAH, tanto quanto da dislexia. Sim. Então, o que ocorre hoje, assim, a quantidade de drogas que tem no mundo é devido à prostituição, prostituição de venda da saúde. A realidade é só existe drogaria porque tem lucro. Sim. Farmácia nenhuma, drogaria nenhuma pensa no bem-estar. Eu não vou falar de farmácia nenhuma, né? Mas 99% eles pensam na venda. Então, quando você chega no balcão, você dificilmente detecta quem é o farmacêutico, quem é o oculista. Para o paciente-cliente, ele está indo lá para salvar uma dor que ele tem. Sim. Ele quer chegar lá, é o pior lugar que estamos, né? Porque ninguém quer estar gastando dinheiro com medicação. Sim. Mas, graças à farmácia, à medicação, à ciência, ao estudo, a gente consegue amenizar a dor, vamos dizer assim. Sim. E é uma urgência, né? Porque as pessoas quando procuram... Porque tem tudo aquilo. Tem gente que não gosta de tomar remédio, mas na hora a dor não passou e uma urgência, ela procura a farmácia. Ainda tinha aquilo antigamente, né, das farmácias que eram verdadeiros, assim, atendimentos mesmo de, tipo, farmácia de família. Ela não era médica, era uma família tanto que confiava no farmacêutico, né? Então era uma coisa, eu tenho histórias, assim, maravilhosas de farmacêutico que salvou a pele de muita gente, sabe? Na família, por conta. Eu fico muito orgulhoso da minha função, graças a ela, porque através dela, quando as pessoas criticam, você é um farmacêutico. Aí eu falo, tudo bem, você já pensou em ir no médico fazer uma cirurgia sem anestesia? Aí a pessoa, não. Por quê? Porque teve um farmacêutico que foi lá e um médico que desenvolveu aquela droga, aquela substância para causar analgesia local em você, ou sedação total em você. Então você não sente dor devido a um farmacêutico. Agradeço o farmacêutico. Não é? Esses dias a gente estava conversando, tem uma amiguinha do meu filho que ela faz farmacêutica em formação também, né? E aí é muito engraçada a conversa, ele fica assim, né, viu? Tá dor de cabeça, um exemplo, né? O que você me recomenda? Aí fica aquilo, olha, você tem o quê? Aí eu não sei, você tá com meio enjoadinho, tem problema no fígado, alguma coisa assim, né? Se não tiver bebida, não pode tomar paracetamol, por exemplo. Então é uma conversa entre os jovens e aquilo que a gente fala, né? Tudo se aproveita, inclusive isso quando eu falei das tantas as pessoas procurando cada vez mais farmácia, cada vez mais farmácia crescendo, porque realmente, além ela tem aquele aspecto de atender na urgência. E às vezes você vai na farmácia, você melhor atendido do que no próprio PS, às vezes. Porque você vai na farmácia com uma dor no peito, por exemplo, ele sabe dizer se você está com risco de infarto. Tem diversos casos de salvamento dentro da drogaria. Então. Diversos casos de farmacêutico que detectou que a pessoa estava tendo um apendicite, farmacêutico que detectou infarto, farmacêutico que salvou criança de engasgamento. Tem N histórias de sucesso e tudo relatado através do nosso TFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, e também dos conselhos regionais, né, estaduais. Aqui no caso de São Paulo é o CRF. Sim. Então, por exemplo, a gente tem, o Brasil é um país campeão mundial, por exemplo, de
Ansiosos, é o maior país o número de ansiedade. Então, assim, como, inclusive as pessoas acreditam muito, né, naquela intervenção, é, sabe, gente, é o que salva a pessoa naquele momento. Então, eu acho que é um recurso extremamente necessário, né? E a gente está falando de tanta coisa hoje em dia, que não fica fixo, por exemplo, a medicina tradicional, né? A gente tem a farmácia, a medicina integrativa, os próprios, por exemplo, agora, a oportunidade do farmacêutico trabalhar, inclusive, na área da estética, porque ele sabe de saúde, de células, de músculo, ele sabe dessas coisas também. Então, é aquela coisa assim, de multidisciplinar dentro de a área da saúde, mas que trabalha e entra em vários pontos, né? Eu acho muito bacana tudo isso. Então, você falou da conversa da sua amiga da sua filha com seu filho, sobre qual medicamento tomar. Você falou em relação à náusea. Por exemplo, tem pessoas que vão viajar, se não tomar um Dramin, não consegue pegar. Aí você vai fazer uma pescaria em alto mar, ou vai fazer um cruzeiro. Apesar que, assim, vamos ser sinceros, cruzeiro não enjoa, porque é como se fosse um trem, né? Porém, tem pessoas que têm aquela enjoo de ver o mar, da maresia, e tudo isso, a medicação veio exatamente para poder contribuir também com o momento de relacionamento, com uma viagem mais prazerosa, seja de carro, de ônibus ou de avião, né? E a farmácia ela vem ajudando em relação a esses quesitos também. E outra coisa, a farmácia, ela tem muita coisa da natureza, tá, na farmácia, né? 90% foi descoberto primeiro na natureza, muita coisa sintetizada, assim. Mas se a gente for analisar, ou mesmo uma molécula que seja sintetizada, ela foi tirada da extraída da natureza. E você não sabe quanto que me conforta. E é uma porção que, gente, tenho certeza, porque a gente tem isso. A natureza é muito rica, né? E tem, sim, muita coisa, como você disse, que é sintético, que pode, de alguma forma, a longo prazo, alguma coisa assim, e em doses também, né? Fora do normal, ou do que é previsto, do que é tolerado, pode fazer mal, né? Inclusive, a automedicação é aquela coisa que, né, a gente pode fazer algumas besteiras se não tomar cuidado. A gente vai fazer um passeio entre, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma pergunta, já falando, né, das coisas que a gente pode fazer, das atividades, porque assim, os hormônios envolvidos, assim, né, na sensação de euforia e prazer durante, por exemplo, uma aventura. Porque agora a gente vai estar falando, a gente vai andar por todos os assuntos, falando bastante de farmácia, a gente percebe que você gosta do que você faz e você sabe bem, né? E aí agora a gente vai falar um pouco de bioquímica, é esse o nome, né? É bioquímica, então. Que quando você faz uma atividade, uma coisa nova, o que gera no corpo da pessoa, né? O contato dela pela primeira vez com alguma coisa, ou, né, sendo uma comida, nós estamos falando de aventura, né? Então experimentar um rapel. Ai, né? Qual que é essa situação? Então, assim, e às vezes, mesmo não sendo, né, a primeira vez, toda vez que vai, então, o que acontece no corpo da gente cada vez que a gente experimenta uma sensação nova desse nível? Certo. O nosso corpo humano, ele vamos dizer que ele é muito vasto em hormônios, que são substâncias que o próprio organismo cria através de glândulas ou de órgãos específicos dentro do nosso organismo, que vai liberar aquela substância para proteger a gente ou para fazer com que a gente tenha aquele impulso a mais. Coragem. Por exemplo, para uma pessoa que faz academia, né? Você pode ver que tem pessoas que são viciadas na academia. Eu não sei como as pessoas conseguem ficar em casa. Como assim, gente? O nosso organismo, quando a gente inicia qualquer coisa, tem uma coisa que é real. Toda mudança gera um incômodo. Seja benéfico, seja maléfico.
Sim. Teve uma mudança, vai gerar um incômodo. E, por exemplo, o nosso organismo ele vai se preparando para aquilo. Então, a partir do momento que a gente sente dor, a gente libera muita serotonina, que é uma forma de anestesiar. E endorfina também. Serotonina e endorfina, coleguinhas, né? São coleguíssimas. Ah, gente. Então, a endorfina, ela está ligada ali para a sensação de prazer, relaxamento que nós temos. A adrenalina não entrou ali, então? Olha, a adrenalina. Adrenalina, por favor, porque, gente, explicar do rapel é muito adrenalina correndo. Quanto que você falou? Imagina da seguinte forma. Imagina que nós fôssemos pessoas sem sentimento, sem sentido. Que a gente não tivesse esses hormônios operando dentro da gente. A gente atravessa a rua sem olhar para os lados. Concordo. Então, tudo que gera um certo receio, um medo, uma apreensão, um susto, vai fazer com que a nossa adrenalina entre em atenção. Se você vê algo que você tem uma fobia, né, por exemplo, eu tinha medo de altura. Então, foi uma das... Não. Mas quando criança, por exemplo, eu cresci num prédio que tinha 5 andares. Morava no terceiro. Dificilmente eu gostava de ir no quinto. Eu não gostava de ir no quinto. Isso quando criança. E aí que eu descobri que isso era uma fobia, né? Era fobia. Mas, conforme foi crescendo, a gente foi se desafiando. Eu vou dizer que as aventuras que eu... foi devido a também um gatilho. Eu acho que muitas coisas na nossa vida é através de alguma coisa que mudou para bom ou para ruim. Né? Como eu falei, toda mudança vai gerar um certo desconforto. Sim. Ou um certo prazer. E realmente, então, um pouquinho antes da pandemia, então na pandemia eu sofri um acidente muito grave. E a partir desse acidente eu falei, eu preciso viver. Sempre tem um estopinzinho, né? Sempre tem uma virada de chave, alguma coisa que colabora para esse start, né? Para essa desenvoltura começar a tomar corpo, tomar forma. Um pouquinho antes eu já estava praticando o rapelzinho, eu estava também... Também não foi à toa, né? Mas eu acredito que depois, no final da pandemia, eu comecei a pensar, nós temos um mundo enorme para provar, com pessoas importantes ao nosso lado para poder nos acompanhar. Porque de nada vale uma viagem, apesar, assim, então a sobrinha está em Londres, não, ela está na Bélgica, e está desbravando tudo por lá, aproveitando, e toda vez eu falo para ela, olha, Jaqueline, vai, aproveita, você quer conhecer, conheça, você quer fazer, faça, porque daqui a pouco o tempo passa, ó, e aí você não aproveitou. Então você é jovem, pode aproveitar. E eu falei, vamos fazer. Aí, minha companheira, vamos viajar? Tá pronto, não importa, só vamos. Ai, que legal! Arruma uma mala que no caminho eu te explico tudo. Gente, quem nunca escutou isso? Isso é uma delícia, obrigado. Olha lá, obrigada por entrar em assuntos muito importantes. Sim, importantes e interessantes também. E aí, vamos gravar. Falei, vamos. Eu acredito que a primeira viagem que nós fomos foi para... assim, eu gosto de coisas muito... nada para planejar. Eu sou uma pessoa que não comemoro datas, tá? Então, por exemplo, no dia do namorado, todos os dias é dia de namorado. É dia das mulheres, todos os dias é dia da mulher. Excelente! Então, datas comemorativas para mim é nós que fazemos. Porque felicidade é o momento. Né? Não existe ninguém feliz e ninguém triste. É o momento. Exatamente. Então, se a gente puder proporcionar muita felicidade, né? Comer um chocolate, abraçar um amigo, rever uma pessoa querida, tudo isso vai trazer para o nosso organismo diversos hormônios que vão proporcionar prazer ou diversos hormônios que vão proporcionar a proteção. A adrenalina serve como proteção para a gente. Adrenalina. Sim, serve como proteção. Tanto que quando você tem um surto de adrenalina, você consegue ter uma força exacerbada, você consegue ter uma reação tão forte que você pode ver que todas as pessoas que têm um impacto de adrenalina, quando não estão acostumadas, elas se tremem, elas se sentem muito frio, elas sentem muito frio mesmo, fica se tremendo mesmo, por quê? Porque a adrenalina está ali, ó, sendo fluidificada no seu corpo para proteger
aos seus órgãos. Então, ela serve como sinal de proteção. E a gente ativa a adrenalina ou ela só acontece em momentos específicos de, por exemplo, tensão? Bom, olha, em diversos momentos a gente pode ativar ela, querendo ou não. Mas muitas vezes é não. No susto pode ativar sua adrenalina. Então você pode ver que tem pessoas que são viciadas em filme de terror. Pessoas que são viciadas em esportes de aventura, quer fazer um alpinismo, quer fazer um trekking, quer fazer um rafting. Então a adrenalina também vicia. Também vicia. Como a tela do celular, através da dopamina, que é aquele prazer mais forte, vicia. Isso daí está se tornando uma doença. Inclusive, o estímulo de dopamina se tornou uma doença. É isso que eu ia perguntar para você, porque assim, a gente tem aquele negócio das atividades, muitas coisas que estão, olha, é uma palavra nova, eu nunca tinha ouvido falar, mas está super em alta, tá? A gente é atual. Que é assim, ó, é uma coisa dopaminérgica. Sim. Já ouviu falar nisso? Está muito em alta. Por quê? As pessoas estão, de certa forma, né, viciadas em vários âmbitos e parece que é importante para as pessoas que que isso aconteça, né? E a academia que ela desperta dopamina. Meu Deus! Porque não é um prazer curto, mas, por exemplo, tem pessoas que vão lá e falam, eu tenho que zerar essa máquina, eu vou zerar essa máquina. E isso acaba incentivando também a dopamina, porque ele tem aquele estímulo, só que é um prazer muito rápido. Tá. É um prazer que acontece, é muito rápido e se torna prejudicial. É como você está exposto à cafeína, né? Tem gente que não toma café, mas uma vez que você toma café e o seu corpo está ali absorvendo a cafeína, você está querendo mais. Então, eu mesmo tomo cafeína. Isso, né? Você está falando da dependência. Sim. E, inclusive, eu estou estudando alguma coisa a respeito, né? Então, parece que a gente, substâncias que o nosso corpo produz, e você traz de fora ou estimula para que tenha demais, produza demais, aí gera um vício, né? É uma coisa assim. E eu falei, poxa, então, eu estava estudando Freud, sabe, gente? E Freud, ele usava, né, uma substância, e quando ele começou a perceber que viciava, ele parou de usar. Mas as drogas, tudo que vicia, se você for analisar, é uma coisa que eu ensinei aos meus filhos. Em relação à droga, né, quando eles estavam no critério. Sim. Droga não é. Porque a pessoa que experimenta e isso chega no cérebro dela, ela vai atrás de novo. É uma coisa boa. Só que assim, é uma coisa tão boa que você vai ficar dependente. Isso se torna uma doença. Sim. Então, da mesma forma como tem pessoas que comem chocolate um dia, aí no dia seguinte de novo, no dia seguinte de novo. Pessoas que bebem Coca-Cola todos os dias, pessoas que comem pão todos os dias. Sim. Tudo é uma forma de proporcionar prazer para o nosso corpo. E nós estamos abertos a isso. Né? Sim. E isso também é uma droga. Sim. Pois é. A gente estava falando também, como esse triângulo. A gente falou daquela tríade, né? Que é a dopamina, a adrenalina e a endorfina. Sim. E os hormônios que causam aí uma euforia na hora de você fazer essas aventuras, também você já falou, né? Sim. E quer ver o testosterona? Vamos fazer rapel? Aí, eu pergunto. Uma das coisas mais gostosas e prazerosas que ocorreu. E no máximo ele tirolesa, sabe? Assim, e já foi uma grande coisa. Não foi muito legal. Não, acho que teve um caso, assim que o Airbnb chegou no Brasil, ele começou com experiências. E na época da Copa do Mundo, em 2014. E nessa época eu vi uma oportunidade. Falei, olha, experiências, poxa, aqui no Brasil deve ser alguma coisa muito boa, né? Você chegar e viver aquela experiência. Nessa época estava ele, o nome do Fernando, do Rafael, e o Michael, ali na Ponte do Sumaré. Né? E um dia nós estávamos lá, fizemos tudo aparelhagem, todas as aparelhagens lá,
E chegou um rapaz cadeirante. Ai, E meu ele tinha Deus. marcado com uma empresa, algumas empresas que fazem, tem programa nessa experiência, e a empresa não foi. Ai, gente, eu não acredito. Aí o que ocorreu? A gente pegou, conversou com ele e falou: olha, você pagou para fazer com a gente, você vai fazer de graça. Você vai Ai, eu não descer de acredito. graça. E a gente desceu. Primeira cadeira, e depois colocamos a cadeirinha nele e descemos ele. Imagina a Nossa, quantidade de hormônio dele, de frustração primeiro, de não ter realizado a vontade dele, era um sonho dele. E depois de ter conseguido descer de rapel, foi algo uma experiência assim, nossa. fora de série. E para vocês que proporcionaram isso para ele, também tem aí uma sensação muito boa. Nossa, gente, essa foi uma. Porque deve ter muito disso, né? Pessoas que. Não que não tenha, por exemplo, uma pessoa que ia ajudá-lo a descer, mas também que desiste na hora H, Muitas pessoas. né? E aí, no caso, você acha que pode ser traumatizante a pessoa, olha eu, né? A pessoa chega lá na rua, eu não quero, por favor, não quero, a pessoa fala, não tem, mas querendo ir, incha a pessoa. Não, essa coisa mais natural. Nós estamos Eles vivos fazem muito hoje. isso. Nós estamos vivos hoje devido a esse hormônio que a adrenalina nos dá, que causa um medo também, né? Nós só estamos vivos por isso. A gente não. Imagina se a criança não tivesse medo de nada, se com a orientação, né, lógico, dos pais. Não, põe a mão ali na tomada, é gostoso. Então, não coloca a mão no fogo que não vai acontecer nada. Ou seja, é algo natural do ser humano. O primeiro instinto nosso é de preservação. Sim. Então, todas essas substâncias, elas ocorrem no nosso sistema, no nosso organismo todo, para a preservação. Preservação. Exato. Eu também estou estudando essa parte do cérebro que fala, né, que o nosso cérebro ele está sempre nisso, né? Preocupado com preservação, preocupado com economia, inclusive de não correr riscos. O cérebro ele é assim, ele é preguiçosinho disso, né? Ele é preguiçoso mesmo. Tanto que todas essas atividades, elas são feitas, a gente consegue fazer depois de um certo um esforço, ou até mesmo um estímulo dado pela como você acabou de falar. Né? É o empurrão, vai. Por exemplo, quem viaja muito, quantas pessoas não têm medo de avião? Sim. Milhares de pessoas têm receio de avião, nunca viajou de avião. Então, causa uma angústia, causa um sofrimento, uma dor. E, querendo ou não, tem meios da pessoa tratar. Isso é uma coisa mais da mente, né? Sim, sim. Eu até tenho uma... eu estou com uma cliente, né, que eu estou tratando, e ela tem um medo absurdo de elevador mesmo, né? E a gente conversa bastante e fala para ela assim, muitas vezes é ótimo você ter o receio, você querer se cuidar, não fazer determinadas coisas. Pular, por exemplo, do rapel, você não é obrigado a fazer aquilo. Se aquilo não te traz mais medo do que prazer, então não faça. Mas tem coisas que você pode tá deixando de fazer e trazer uma super experiência, uma super vivência, uma super história depois para contar. E você, apenas pelo medo. Então, a gente vai descobrir o porquê do medo, tudo, e aí ajudar a pessoa a conseguir fazer isso que ela não consegue por causa do medo. Eu acredito que, quando a gente está numa eterna viagem na Terra, Sim. Tem que alguns medos nós precisamos ter. A gente precisa vivenciar. Sim. Eu acredito que seja necessário todo ser humano que tiver a oportunidade. Eu nunca. Sabe aquele eu nunca? Você colocava no papel ali, fazer uma coisa. Eu nunca fiz isso? Não, eu preciso fazer. Eu preciso vencer. E tirar esse eu nunca. Porque se você for um nunca realmente vai realizar. Ou nunca vai acontecer. A limitação que a pessoa vai se pondo, ela vai se impondo, na verdade, né? Por conta do. A gente está com problema de internet, gente. O que aconteceu? Vamos ver quem
Quem tiver aí do outro lado, você está se vendo? Eu estou vivendo. Eu também estou me vendo bem, menino. Tá bom. A gente precisa disso. Voltou? Pergunta, Legal. tem mais perguntas? Gente, então, aí, aqui, na verdade, eu fiz uma anotação de várias perguntas aqui a gente tem aqui, deixa eu ver. Aí. Boa noite, Érica. Boa noite. Aqui eu tenho uma pergunta que eu acho bem bacana, que é assim, se você pudesse prescrever, digamos que porque você já viveu várias experiências, então, prescrever uma dose de adrenalina para quem vive no automático. Assim, você acabou de falar, né, daquilo de tenta vencer o medo, tenta fazer uma coisa nova, mas assim, hoje, uma pessoa, digamos que ela tem medo de altura, vamos dizer, digamos que ela tem aí ela sofra com ansiedade, para você que já fez algumas coisas, o que você indicaria para início? Porque, rapaz, eu gosto um pouco de pular da ponte, eu até brinco com as pessoas, eu falo assim, gente, olha, eu não aceito você estar acordado, eu falo, né? Você vai pular da ponte porque você não aceita, então é até é uma situação máxima. Mas assim, uma coisa que é prazerosa, o que você diria para as pessoas que querem, mas tem medo? Porque trilha, por exemplo. Eu ia falar em caminhada. Trilha. Trilha, em montanha, andar de bicicleta no Ibirapuera. Sim. Caminhar lado a lado para ir comprar o pão. Já é uma atividade muito. Eu falei em comprar o pão, literalmente, porque é rotineiro do brasileiro, ou de qualquer outra pessoa, tomar um café. Então, você sair da sua casa, se arrumar, ir até a padaria andando, porque com a tecnologia, eu poderia estar fazendo isso que eu estou fazendo agora, presencialmente, eu poderia estar em casa, sentado, olhando, mas... e a história para contar? E a vivência, a experiência de sair... A gente vai tomar daqui a pouco, né? Em café, olha, você toma café... Se você ser convidado e ganhar café, realmente a pessoa tem prestígio. Ser convidado para tomar café hoje em dia, gente. É verdade, né? Então, assim, eu acredito que todos nós... às vezes você não precisa ter algo muito específico para fazer, mas só de você sair da sua casa e se comprometer a ir à casa de um parente, visitar a mãe, pai, tio, tia, primos. Às vezes você mora a 50 quilômetros do seu primo, e aí você tem que raptar seu primo para poder estar junto, né, Vivi? Então são coisas que trazem prazer e vai fazer com que você se sinta melhor. Em relação a atividades esportivas, é essencial para combater o cortisol, é o maior hormônio, o pior hormônio que o ser humano produz é o cortisol. Eu ia falar através dele vem a depressão, entendeu? Vem aquela vontade de... Você acordou, você não tem vontade nem de arrumar sua cama, na verdade nem de sair da cama. Então você tem que todos os dias provar, todos os dias, quando você acorda, agradecer. Se você tem fé em alguém, agradeça a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias que eu acordo. Se você tem uma família maravilhosa, agradeça por essa família, agradeça pelos seus filhos, pelos seus companheiros, esposa, marido, namorado. Namorado não é companheiro, mas agradeça o namorado que você tem. Ser uma boa pessoa. Ser uma boa pessoa de caráter, agradeça. Sim. E seja grato com você. Tá? Então, esse ato de você levantar, lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um banho, é algo que faz de bom para você. Quando você se propõe a levantar da cama e ir para uma academia, tem 2 amigos meus que eu fico impressionado. Todos os dias eles estão na academia. Andréia e ele tem o nome... Ai, gente, academia assim, né? Não, o nome dele é diferente. André é o irmão dela, você sabe. Todos os dias eles são inspiração para mim. Uma outra inspiração que eu conheci pela internet, e a gente mudou muito próximo, é o Rainer Polo. Ele tem um Instagram, ele andou o Brasil inteiro de bicicleta.
Ele desbravou todo o Brasil de bicicleta. Coragem. E ele está agora desbravando toda a América do Sul De bicicleta. Você não conhece? Conheço pela internet. Ah, sim, mas esse menino é fantástico. Eu vi que está fazendo isso com uma 125. Olha, Com uma moto. não, mas ele é de bike, cara. Nossa, gente. A bike não cabe nada pra carregar. Atualmente ele está na Venezuela. Ótimo. Aí tem muita gente falando, ai, mas na Venezuela vai ter guerra, essas coisas. Ele está lá, ele está trazendo uma alegria, mostrando coisas que quando eu fui para Buenos Aires em 2023, as pessoas, mas você vai lá na Casa Rosada, você vai... Uhum. Ele é mais ou menos parecido comigo. Eu gosto de ir em lugares que não são aquele Ai, o burburinho. burburinho, Todo mundo onde vai. todo mundo vai. Sim. Eu gosto de conhecer a cultura realmente, conhecer as pessoas. A gente acabou entrando numa favela, foi comer um choripana lá na favela em Buenos Aires, entendeu? E fomos muito bem tratados. A gente saiu aqui com receio, porque dizem que, como é uma colônia totalmente espanhola, italiana, argentina, falaram, você é negro, você vai para lá, você vai ter aquele preconceito, né? Vou te chamar de macaquito. Vários amigos meus falaram, macaquito, cuidado, hein? Eu simplesmente vou falar para você, não tem nada melhor do que você viajar para tirar a prova. Fomos totalmente, assim, maravilhoso. A gente foi melhor acolhido na Argentina do que em muitos estados aqui do Brasil. Pois é. Infelizmente, assim, a cultura deles, eles ficavam felizes de saber que a gente saiu do nosso país para conhecer o país deles. Olha que incrível. Muito bom. Então, Sim. tirando todas as dicas, eu falo pra caramba, vocês perceberam, né? Mas é ótimo isso, viu? Porque isso da vivência, como eu estava falando, né? Quanto que conhecer, viajar para conhecer pessoas novas da cultura, inclusive tem uma curiosidade bem bacana que é assim, eu conheço uma pessoa que já andou o mundo todo e é uma prática dele assim, para ele conhecer a comida local, por exemplo, né? Ele vai ele está no restaurante, mas ele vai na porta do restaurante, ele não entra no restaurante, mas ele chega com o garçom que está na porta do restaurante e fala para ele assim, aonde que você almoça? Poxa, que legal. Eu quero comer a comida que você come, porque provavelmente aquela comida é a comida nativa, não é comida para o turista, né? E é muito legal isso, porque é uma forma de se conhecer de fato, né? Então você falou isso, que você tira dali os lugares mais badalados, mais queridinhos, eu acho que você acaba vivenciando de verdade umas experiências que são bem genuínas dentro do lugar. Eu, por exemplo, não gosto, eu fui a uma cidade que é muito famosa, eu não vou nem dizer, senão você enxovalhada, mas eu não gostei de ter ido nela. E é uma cidade que eu estou falando, mas para mim funcionou dessa forma, como você vai tentando uma parte de diversão, que ele foi todo montado para me agradar. E aí o que acontece no dia seguinte, você vai daquele jeito mesmo, você, enfim, é Gramado. É muito aquilo assim, ela é muito montadinha, muito perfeitinha. Eu falei, não é possível que não tenha andado fora do lugar, entendeu? É mais ou menos como o Campo do Jordão? Eu acredito que sim. Suíça, né? Sim. Suíça O Campo do Jordão ainda tem misturado ali no meio da cidade bastante da população. Você vê muita residência, logo na entrada tem um comércio local que é bem legal. Gramado não, né? Você sequer você vê um cachorro sozinho andando pela rua. É tudo muito assim, programadinho para ser perfeito, né? E eu sou muito desse tipo de pessoa, assim, que eu não gosto do comum. Eu não gosto do comum. Então, quando eu fui nós fomos a Gramado, eu fiquei pensando muito assim, eu não gosto que me bajula para falar bem depois, eu quero que seja sempre assim, sabe aquilo? Então, não sei se é uma utopia, né? Mas eu acho que a cidade é uma Disney, né? Você tem que preparar para receber e promover experiências. Acabou. Realmente, Gramado parece um pedaço da Europa, assim, né? Porque você também lá, eu acho que deve ser dessa forma, você anda na cidade tudo muito florido, tudo muito arrumadinho. Com certeza é uma época que eles fazem isso para atrair mesmo o pessoal. Então, é um pedaço da Europa, mas eu me senti meio assim. Porque achando que aquilo era artificial. A gente sabe que é.
Mas sabe quando você queria que não fosse? É mais ou menos isso, né? É, a gente estava, assim, as substâncias ou nutrientes, né, que favorecem o equilíbrio hormonal e a sensação de bem-estar. Que agora a gente vai virar um pouco da... A gente vai começar a introduzir mais, né? A gente já falou bastante da interação ultimamente, né? Nos últimos momentos você falou da interação, do quanto que uma atividade nova ou uma atividade prazerosa, né? Reflete no nosso corpo, produzindo hormônios bons. E é uma pergunta assim, por exemplo, uma pessoa com uma enfermidade, se ela tiver permitida, por exemplo, isso, a situações, o exercício físico, por exemplo, que dá uma descarga boa de hormônios bons, né? De prazer, de conforto, tal. Se a gente tiver, de repente, alguém que esteja com uma enfermidade assim, o que você indica, por exemplo? Está ansioso, você indica fazer o quê? Caminhar? Tá, por exemplo, eu só tenho muita ansiedade, né? Você dá para fazer essa relação ou não? Na realidade, cada pessoa tem seu escape para a ansiedade. Então, por exemplo, eu, durante uma fase da minha vida, fazia... sobre você. Eu fazia ponto cruz. Então, você está brincando. não, sério. Verdade. Sério, é até engraçado que quando eu me cadastrei em um dos aplicativos de mobilidade, chamado Uber, né? Acho que todo mundo conhece. Lá estava lá, fale sobre você. E coisas assim, excêntricas, né? Aí eu falei, farmacêutico de profissão e faço ponto cruz. Gente, vocês ouviram direito, tá? Ponto cruz. Eu conheço um homem que faz crochê. Então, eu tô quase aprendendo. Tô querendo aprender. Porque assim, a minha mãe, ela me ensinou o ponto. Você não vai fazer ponto? Olha, eu prefiro roupa. Eu já falei que roupa entendi. É o que dá, além de dar prazer em fazer, dá dinheiro. Sim, porque uma peça. Não, é impressionante. Eu estava vendo. E é uma relíquia, assim, uma coisa que até uma artesanal. Sim. Dura, nossa, nem fale. Você vê, antigamente crochê, antigamente não, até hoje, as pessoas compram kit de banheiro, né? Eu tenho o tapetinho do banheiro, o tapetinho o negócio da tampa, é tudo crochê. E dura. Aquilo lá dura uma vida inteira. Impressionante. Então, as pessoas têm que valorizar. Valorizem os artesãos, tá? Sim. Eu sempre falo isso. Porque e esses trabalhos manuais, que você falou, e eles dão... ele está ali envolvido, não só essa tipo de coisa de mão, né? Quando você... Mas o mental, porque a ansiedade, ela também é ocasionada devido ao hormônio de cortisol. O cortisol vem da gordura ruim, né? Que a gente consome. Assim. E o que ocorre? Na realidade, toda a gordura que tem no nosso corpo, é o nosso cérebro falando assim, eu preciso de uma reserva de energia. E aí ele guarda. E ele guarda. Só que aí, isso daí vai gerando, né? Também aqueles hormônios ruins. Né? Sim. E o cortisol ele vai sendo alimentado ali no cérebro. Quando você fica ansioso, fica nervoso, aumenta a quantidade de cortisol no seu organismo. Então, muitas maneiras de você sair dessa ansiedade é buscar algo do seu dia a dia, algo que traga um conforto e faça com que sua mente saia daquele gatilho. Então, ou seja, uma das coisas que eu fazia anteriormente era ponto. Hoje, eu adoro viajar. Eu falei para você, quando você me convidou, eu perguntei, olha, vai ter videoconferência? Pode ser presencial? Você falou, não, pode ser presencial. Eu falei, melhor ainda, que eu amo dirigir. Dirigir me traz uma sensação maravilhosa no dia a dia. Então, eu amo dirigir. Tem várias pessoas que, às vezes, vamos viajar? Vamos. Chama o Wagner. Olha que legal! Eu vou de motorista. Eu tenho na minha família, na minha casa, a minha filha.
ela não se importa de dirigir. Daqui até o Guarujá, daqui é porque ela tem prazer nisso, na coisa de dirigir, né? Sim. E isso gera vários hormônios da direção, porque você tem que estar atento àquilo, você se preocupa com as pessoas de dentro. Isso tudo pode, para muitas pessoas, causa uma ansiedade, causa aumento do cortisol no corpo, né? E para outras pessoas, pelo contrário, causa uma serotonina ali, bem gostoso. Nossa, gente. Bom, eu gosto, né? Não faz muito tempo que eu comecei a pegar estrada. Eu não sou da pessoa que pega muito estrada, né? Mas não tive necessidade disso aí. Para mim, foi assim, evidente tremendo daqui até lá, né? Mas chegar lá e assim, ufa, conseguir. Então, são pequenas coisas, de uma forma. São coisas que você se propõe a fazer que vai te proporcionar no final a alegria, a sensação de realização. Sim, né? E acho que é aí que reside o segredo das coisas. É a gente também se permitir algumas coisas a gente se empurrar, né? E a gente fazer aquele exercício de se não deu hoje, vai dar amanhã, mas não desistir, né? Tentar fazer e buscar mesmo. Você atua quanto hoje na área da estética? Você está a sua formação como Então, está? formação, eu me graduei, fiz a pós-graduação, finalizei no começo desse ano, minha pós-graduação. Estou investindo para ter o meu consultório. Mas antes de investir no meu consultório, eu pretendo ajudar a realização da minha filha, que vai se formar como dentista, né? Você já tem uma filha desse tamanho, você tem que... Eu não tenho nenhum menor em casa. A mais jovem tem 18. Eu sou um jovem avô. Gente! 2 netos. Não, na minha apresentação esqueci de falar. Meu Deus! Eu sou avô. Mas, gente, aí eu costumo brincar assim, né, gente? Em que momento foi que as crianças começaram? Porque é muito cedo, né? Mas, assim, eu entendo perfeitamente que legal mesmo. Assim, então, assim, eu acredito que todos os pais, estou falando no geral. Sim. Quando você tem um pai e uma mãe, que nem a minha mãe e meu pai, foram exemplos da minha vida. Meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre nos educou. Sim. Então, cada um tinha o seu papel ali muito bem detalhado e foi passado para as outras gerações. Então, meus irmãos hoje, todos eles têm uma profissão, têm uma capacitação, e isso é o que eu pretendo passar para os meus filhos. A minha mais velha, geralmente na mais velha a gente tem aquele sonho nosso, né? Tem aquele sonho nosso que é projetado. Então, para minha filha mais velha, eu queria que ela fosse médica, estava estudando, batalhando de tudo. Falei, olha, você vai, sei lá, vai estudar em Cuba, vai estudar no Paraguai, na Argentina, na Itália, porque no Brasil as condições para você se tornar um médico é mais difícil. Se você não nasceu num berço de ouro ou de um político, E tem uma outra verdade também que seria o seguinte, nessa questão da medicina em si, né? E eu acho que eu vou falar, não chega a ser uma bobagem, mas como eu não detenho todo o conhecimento do assunto, quando a gente fala alguma coisa e a gente desliza, pode ser uma bobagem, né? Mas a própria informação do médico, né? A nível de Brasil, a nível de exterior, né? É sempre bom dar uma olhadinha nisso, porque às vezes atende mais uma linha que você defende, uma formação lá fora, além disso, né, de preços e tudo mais, do que aqui dentro, né? Tem isso também, são coisas por exemplo, quando eu comentei com a minha filha de ir para Cuba, para poder fazer a faculdade lá, eu pensando no atendimento primário. E isso ocorreu algum tempo depois. Teve o governo que abriu um programa que trouxe médicos cubanos, e vou ser bem sincero, a UBS nunca foi tão boa em atendimento quanto naquela época, não teve. Então, assim, tá certo que foi uma forma de alimentar financeiramente Cuba, né? Sim. Porém, o lado humano, a forma de tratar o paciente é formidável. Sim. Aqui no Brasil, nós temos os melhores médicos do mundo.
Se você parar, não só os médicos, se você analisar no mundo inteiro, em todas as grandes empresas, teve um dedo do brasileiro. Nós estamos hoje no Instagram. O Instagram é da Meta. A Meta é o Facebook. Sim. Se não fosse o Eduardo Saverin, não teria o Facebook. Nossa, que é um brasileiro. Exatamente. Ai, gente. Aí você vê que hoje em dia, IA, inteligência artificial, foi um brasileiro que desenvolveu uma das ferramentas da Microsoft, que proporcionou o jogo chamado Xbox, e tinha um visorzinho daquele jogo. Ele transmitia os nossos gestos para a máquina. Eles conseguiam fazer essa produção de gestos para a máquina. Foi o brasileiro. Em 2014, temos um palmeirense lá, cientista, que foi o primeiro tetraplégico a dar um passo. Ele deu um chute na bola. Sim. Então, ele desenvolveu todo um exoesqueleto para aquela pessoa pudesse fazer aquele momento com o pensamento, ali com o cérebro. Aí, hoje em dia, tem o Elon Musk querendo implantar chip, mas aí eu acho que já é um pouquinho radical. Agora, viu, isso dos brasileiros, tudo, essa última descoberta agora, né, da célula-tronco, que o pessoal volta a andar para tetraplégico, volta a andar aqui, uma coisa assim, de uma complexidade, e como que chegou lá, né? Por isso que no início da nossa conversa, eu falei que, infelizmente, no nosso país, o Brasil está muito atrasado em ficar sendo uma fase 3 e 4. Tá? Sim. A indústria farmacêutica, ela tem 4 fases. A primeira, que é a iniciação, a pesquisa, né? Ai, a gente gostaria de ser ignorante, ok, vamos. Não, mas é bom saber. A segunda que começa a preparação, ou seja, na Bélgica, tem um maquinário em que você pega uma folha de uma planta, você coloca naquele maquinário, ele vai destrinchar toda aquela folhinha e vai buscar ali quais são as ligações dos átomos, porque qual daquelas ligações vai ter um poder ativo da droga. E o que ocorre? Aqui no Brasil, a gente tem algumas faculdades, por exemplo, tem a vacina de crack, o deputado está procurando em Minas. Ela está sendo usada aqui no. Só que o que acontece? Esse tipo de informação não chega a todos. Nós temos pessoas altamente capacitadas. Então, vamos lá. Fase 1 é o início da pesquisa. Vamos, por exemplo, a vacina da dengue foi feita agora, né? Pelo Instituto Butantan. Mas todo mundo vai lá na China para poder produzir. Ou seja, a dengue é uma doença regional brasileira, praticamente. E eles têm que ir lá para a China, porque nós não somos industrializados o suficiente para isso. Aí a segunda fase começa a desenvolver, ou seja, separou todos os moléculas. Essa daqui tem uma função farmacológica, vamos ver no organismo como vai funcionar. Aí a fase 3 começa os testes, né? Aí, geralmente tem o pessoal que defende, não pode fazer em animais. Sim. Por exemplo, tem muitos testes que é feito em cachorro, e falando em DNA, o nosso DNA é mais próximo do rato do que do macaco. Pois é. Meu filho vai gostar muito de saber disso. Ele é muito fã dos ratinhos. Meu Deus. Então, aí é feita a terceira fase, aí a quarta fase, a terceira fase, que eu falo que é a mais brasileira, é o quê? Terceira fase, a quarta fase é quando os médicos começam as pesquisas, né? Chegou o medicamento e ele vai testando já está desenvolvido. Ele é só para testes. E ele vai começar a testar. Então ele começa testando, ele dá para sem ele saber. É o chamado placebo. Então, para alguns pacientes vai dar placebo, para outros vai dar a medicação correta. E aí, como resultado, vai fazendo os exames de sangue, né? Com o resultado que vai apresentando o paciente, eles vão vendo se aquela substância está realmente trazendo benefício para o paciente da forma como é esperado. E aí, quinta e última fase é só a venda, né? Entendi. Então, para a gente é da quarta e a quinta só. Infelizmente, no Brasil é terceira e quarta. Tem muita pesquisa só feita nos animais, em célula, aqui no Brasil é feito. Agora, a de desenvolver, de produzir, todo medicamento
eles vendem três fornecedores. Sim. Quem é o Brasil é um fornecedor de commodity, né? Então, ou seja, você tem uma Sim. soja, café, Milho. milho, brasileiro. Mais ou menos. Está sendo muito brasileiro sendo exportado ultimamente. Vou te falar assim. E bom brasileiro. Porque o café, por exemplo, o café. Nossa, né? por quê, né? Está sendo tudo exportado. E da Índia, da China e dos Estados Unidos é que vem a matéria praticamente de todos os medicamentos no Brasil. Praticamente são os 3 maiores nichos que produzem. É Índia e China. Índia e China. Ou seja, quando você vê aquela infinidade de laboratório com a mesma molécula, por exemplo, de pirona, aí tem o Medley, desculpa falar os nomes, Medley, MS, Teuto, Germed, Nova Química, Platidona 12. Aí todos eles produzem a de pirona. Aí você vai ver a molécula de pirona, veio tudo da China ou veio da Índia, chega nas fábricas, eles só fazem a prensa, embalagem, passa pelo controle de qualidade que a Anvisa determina, depois de determinado tempo, e libera também. Você está querendo dizer que a Índia e a China, eles fazem a fase 1 e 2? Sim. Nossa, e o nosso país com tanto potencial, né? Que lastimável. Mas, na realidade, as grandes indústrias são americanas, são francesas, são inglesas, espanholas, da Bélgica. As grandes indústrias farmacêuticas são desse país. Ah, tá. Entendi. A Europa, então, não A Europa aparece. é a grande maioria. Inclusive, eu fiquei sabendo ultimamente, você já fala da rua tá aí, mas boa noite, tem algumas pessoas nos visitando. Oi, Giovanni, boa noite. Ele demorou para entrar, que ele estava estudando. Na Itália já é produzido um antibiótico e ele traz na sua formulação prebiótico, ou é probiótico, não lembro, que é para, assim, já ele danifica e já repara, né? O antibiótico danifica, o probiótico repara, ou é prebiótico, não sei, não tenho certeza, mas já vem na formulação estudada na Itália. E isso é uma coisa que você acha que demora muito chegar aqui? Então, tudo isso é feito lá fora. Por exemplo, 20 anos, 30 para chegar aqui. Olha, esse estudo da doutora Tatiana para fazer a pessoa nossa, podia aplicar na gente. Está pesquisando, estudando há muitos anos. Sim, né? ela foi no INPI para criar ali a patente brasileira e o que ocorreu? Ela conseguiu o registro depois que está acabando o tempo de ela falou. Diz que tem pouquíssimo tempo de direito. Só um exemplo mais besta. Há tempos atrás, acho que uns 5, 6 anos, o Japão registrou como patente o cupulate, que é do cupuaçu brasileiro. Como que é algo que é do Brasil? Quem que é patente do Japão? Não é? Então, nosso país, isso que eu não consigo entender. Isso, aliás, é aquilo, você nem queira entender, né? Porque tem muita coisa, por exemplo, eu vou usar um medicamentozinho, o tal do Caloba, que ele é africano, né? E aí, aliás, não sei se ele é africano, mas tem muita coisa tirada da nossa mata, vai para fora, é que nem o café, né? Vai lá e produzido, a gente compra importado o nosso café. Exatamente. Vocês vão lá, embalam, fazem o invase e traz para cá. Sim, você falando isso, e falando das inovações, das coisas que tem, que o mercado vem trazendo, assim, eu sei que você conhece a respeito, né? E vou citar aqui, não sei se você pode falar brevemente sobre isso, porque a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de... Está tudo envolvido, a gente precisa saber atenção, veja bem. Se você tiver... Vamos fazer uma ligação rapidinho? Se você estiver querendo fazer uma viagem de avião, mas eu estou com muito medo, não sei o que lá, eu já até falei, né, com algumas pessoas assim, gente, um pouquinho medinho de Dramin, você dorme e acorda lá. Olha que beleza. Então, se for com uma farmácia viajando junto, ó.
E uma das vitaminas que causa essa sonolência, ele serve como um táxi, é a vitamina B6. Você pode perceber que o É Dramin sério? B6, a vitamina É o B6, BC, tá. ela é É ele que dá o soninho? exatamente um doce. Ah, tá. Ela dá soninho. Você pode ver que complexo B, você toma complexo B, Ela tem tudo, tá? geralmente você tem um sono, porque tem todas as vitaminas lá. B2, B3, B5, Mas é o B12. B6. Mas o B6, ele é o que vai ali na... Porque eu, naquele sono. eu procurei saber, porque tem aquele um que não dá sono, né? O Dramin que não dá, que é o que não tem B6. Ah, tá. Ah, devidamente não dá. E tem outras fórmulas mais novas, né? Por exemplo, a ondansetona, você pode tomar também. É um sono, mas ele não dá. Mas ele não dá. Não. Não? Ah, mas ele quer que dê sono, vai mudar o jogo. Você viu que minha amiga falou que eu tenho medo, não quero. Você dorme aqui, 10 horas acorda. Então você nem sei. É lógico que eu não vou nem passar, tipo assim, que eu, por exemplo, eu tomo um que é para controle de ansiedade, até assim, como eu tenho hipertensão, lá, choremos, ele é um colega, assim, um associado, não fico sem viajar de avião, então, porque eu adoro, gente, que negócio bom, não tem problema, é a minha dosezinha, dorme, acordo só para comer, e acordo para uma cervejinha, acordo para amanhecer, porque é incrível, e assim, viajou, a pessoa não consegue viajar apenas por isso, né? Não é nem uma fobia, assim, não é saúde, aquela coisa de ter, não sei, desarranjo, ter uma dor de cabeça, de tocar no... O nosso organismo, devido à ansiedade e o medo, causa com que a gente tenha até mesmo um desarranjo intestinal. O nosso organismo ele faz tudo para preservar, como eu expliquei, ele quer preservar o seu bem-estar, né? Então, às vezes o probleminha é mais tudo automático, vai somando ali para você e você vai pensando em isso vai acontecer isso, e se cair um parafuso da asa do avião, e se tudo isso causa um desconforto, porém a medicação ela serve exatamente para isso. Né? Porque assim, ela não só a medicação, a alimentação também é muito importante. Ela permite que você viva aquilo que você está com tanto receio de repente. Né? E a alimentação, por exemplo, ela vai se prevenir para que não fique tão ruim. Se ainda assim não melhorou, tem os recursos, né? Sim. Então, o que eu ia perguntar, que a gente estava conversando bastante, você falou bastante da parte farmacológica, tudo, né? A gente está falando de bem-estar, de aventuras, de situações. Deixa eu contar a minha aventura. Posso contar a minha aventura? O marido está ali, a minha ainda está ali. Porque, assim, falando de aventura em coisas inusitadas, coragem, né? Eu tinha muita vontade de ir no show do Andrea Bocelli. Olha, vamos falar agora do Andrea Bocelli. Olha lá minha camiseta. Aqui, olha lá. O que aconteceu? A gente estava querendo ir, e eu vi, na verdade, não tinha visto ainda a apresentação do show dele que vai ter mês que vem em São Paulo, né? E aí, a gente já estava com a viagem comprada, a viagem nós tínhamos 30 dias em junho, né? E a gente estava com a viagem comprada já. E, de repente, assim, do nada, me apareceu uns eventos que ia, não sei como descobriram, né? Que a gente ia passar em Portugal. Claro que eu devo ter feito alguma coisa para isso, né? Algum movimento na rede social, claro, não vem à toa. E aí, eles começaram a me mandar todos os acontecimentos que ia ter em Portugal naqueles dias. E aí apareceu o show do Bocelli numa cidade vizinha de Lisboa. E olha que loucura. Eu falo que não, para você entrar em certas aventuras, tem que ter coragem. Tá bom, mas eu tive que ter um pouco mais de coragem, com muita fé ali, né? Porque eu falei, nossa, gente, eu quero muito, enfim. Olhei o preço, falei, nossa, fica bom. Aí é na cidade tal, que é Leiria, né? Leiria é uma cidade vizinha de Lisboa, tudo. Aí eu falei, nossa, seria tão bacana, vamos ver que dia que é? Dia 1º de julho.
dia 1º de junho, na verdade, era o dia que nós íamos chegar de viagem na cidade. Eu falei, mas a gente pode ir, por que não? Claro, podemos chegar, a gente vai estar lá, olha a loucura. Por quê? Na cidade do dia, você desce em Lisboa, a gente ia ficar hospedado em Lisboa, então você tem que contar com a sorte, Deus te ajudando, que você desce, se hospeda, almoça, viaja, vai dar tudo certo, você volta, né? Então foi uma aventura, por quê? Porque a gente não estava no programa, e acho que faltando uns 10, 15 dias isso aconteceu, o tempo suficiente para fazer a minha camiseta, essa aqui é minha amiga, eu e meu marido, de camisetinha, que uma tiete do Bocelli no show do Bocelli em Leiria. E pagamos, acho que 30 euros, né? Eu falei, ai meu Deus, terei a vida, o Bocelli, não sei o que lá. Ai que bom. Aí começou a fazer a propaganda do Bocelli no Brasil. Eu falei, não quero mais mesmo, já fui na conta, e até porque o preço, né? Cerca de R$ 1.000. Eu falei, meu Deus do céu, por que tão caro, né? Então, também é uma das coisas que, graças a Deus, que eu tive coragem, graças a Deus que a gente se meteu a fazer essa aventura, né? Foi uma odisseia, uma correria, chega, desce muito rápido, se hospeda. A gente tinha tudo já esquematizado certinho e deu tudo certo, graças a Deus. Então, assim, olha quanta coisa envolvida num evento, porque a gente ia embarcando aqui, que horas chegaremos lá? Chegaremos onde a gente vai comer, porque a gente tem comida antes de ir e tal. E, nossa, a cidade vai estar assim, vamos estacionar onde? Então, são episódios, né, que marcam de uma forma, gente, que é para contar. Eu sabia. Tenham coragem, gente, tenham coragem. Porque você não está correndo risco de morte, né? Você não está correndo. Então, só vai, né? Diferente do rapel. No show, acho que é muito mais emocionante do que o rapel. Olha, o rapel, cadeirante, nossa, gente. Eu ia perguntar sobre o Monjaro, você tinha comentado sobre isso? É coisa muito, se fala em 5 minutinhos, o que é essa revolução? Não tinha, agora tem, a gente tinha os primos todos dessa tenda, envolve, eu estou falando, o Ozempic e finalmente o Monjaro, né? Uma febre, por assim dizer, eu sei que você deve ter conhecimento, você lida com isso. Tá ligado com o bem-estar, tá, gente? Porque assim, ó, a pessoa, se tiver, eu sinto muito, mas eu preciso te falar, se você estiver muito gordinho, você não cabe na cadeira do avião, tá? E querendo ou não, eu tava até não cabe na cadeira do avião. A gente ir também no banheiro. Não, é complicado. O nosso cérebro, como eu falei, ele tá... Ele é um hormônio, né? Ele é um hormônio. No caso eles são análogos ao hormônio. Sim. Então, o que ocorre? Quando nós nos alimentamos, especialmente do Monjaro, o que o cérebro faz? Ele fala, gente, nós chegando na alimentação. Então, vamos encher o teu estômago com ácido para poder receber a comida e fazer a digestão ali. O início da digestão começa na boca, mas chegando no estômago, vai ali correr todo aquele alimento para poder distribuir, depois seguir o fluxo do intestino e aí... Sim. Então, o que ocorre? São duas substâncias, a GLP e GLP-1, que vai causar essa sensação no teu organismo. É como se você tivesse comido, sem comer. Certo? Dá uma saciedade. Uma saciedade total. Total. Sim. E os casos que ocorreu, eu acredito que aqui no Brasil ficou mais espantado com aquela cantora, não lembro se era Simone, Simaria, apareceu praticamente esquelética. Eu sei mais do que você disse, pelo amor de Deus. Então, ela foi lá fora. Mas era uma pessoa fofa e voltou esquelética. Nossa, gente, é assustador. Porque foi muito rápido também. Vamos retroceder um pouco. Sim, retroceder. Milton Nascimento, ele ficou um tempão sumido.
Milton Nascimento tem aquela jeito gordinho, aquela rosto fofinho. E aí, quando ele teve a diabetes, ele voltou e todo mundo, nossa, tá com AIDS. Teve esses comentários na época, eu que sou velho, eu lembro disso, mas o que foi? Ele começou um tratamento para diabetes. E, querendo ou não, quando nós tomamos a metformina, que é uma das moléculas mais antigas que tem, tirando uma febre do Monjal, né? A metformina, se a pessoa tem a necessidade primeiro, tomar a metformina após as refeições, ela vai diminuir a quantidade de carboidrato, de glicose no sangue, e vai emagrecer. A pessoa emagrece também tomando até uma metformina. Não é indicação. Não é indicação. Isso é fato. Sim. Tá? Aí, quem é diabetes tipo 2 e até não porque consegue... tem miligramas diferentes, tá? Então, você não vai saber qual. Então, vamos lá. O nosso pâncreas, ela é o nosso órgão que produz a nossa insulina natural. Sim. Certo? Então, toda vez que a gente vai se alimentar, o pâncreas, oba, uhul, vamos jogar insulina lá no corpo para deixar ali tudo estabilizado, para não ficar sobrando. Porque o que sobra de carboidrato vira o quê? Gordura. Ai, gente, que triste. O nosso cérebro está ali, ó, falando, tá sobrando aí? Vamos acumular ali, ó. Sabe aquela barriguinha ali, ó? Põe dentro daquela célula de gordura. Entendeu? Então vai ali. Olha, tem um nome, eu lembro até da minha amiga Alexandra, que nós fizemos um trabalho junto, do ciclo de Krebs. É um nome estranho, porém, como sintetiza, o nosso organismo sintetiza tudo em energia, tudo. Se a gente tem gordura, vira energia, se a gente não tem gordura, vai ter uma forma que o nosso organismo vai gerar energia, ele tira de... Por isso que essa moda também das pessoas em fazer jejum intermitente. Sim, né? Exatamente, porque chegam horas do jejum, que você está lá, sei lá, 12 horas, 15 horas, que aí não vai ter aquelas energias sobrando, e aí vai produzindo glucagon, que é um hormônio também que vai acabar queimando ali a gordurinha. Gente, olha aí, gente, glucagon, tá. E aí, voltando lá... Não é o nome do filho, hein, gente? Não, vamos voltar ali no Mundial. O GLP-1 e o GLP-2, o Mundial ele é diferente por causa desses dois hormônios, que são análogos, né, ao que nós produzimos. Tá? Então a gente produz. Nós produzimos. Nós já produzimos. Sim. Então é algo que não vai viciar você, não vai causar na dose certa. Desde que tenha a dose certa, porque é a mesma coisa que uma insulina das antigas. Se você tomar mais, é caixão. Gente. Então, você tem tudo com a orientação do profissional de saúde. Vamos falar profissional de saúde, porque como farmacêutico esteta, nós também está em trâmite, né, no Congresso para a gente poder fazer a prescrição dentro da nossa área, esteta, tá? Ou farmacêutico clínico. São os dois que vão poder prescrever medicamentos dentro da área. Como o Mundial e o Wegovy e o Lirux, ou o Liri, da MS, são para a área da estética, são específicos para perda de gordura, provavelmente, os farmacêuticos vão poder fazer a prescrição deles. Então, ou seja, ao invés de pagar aqui, então, para o seu endocrinologista, você vai pagar uns 400 farmacêuticos. Não é? E é uma briga, né? Uma briga forte. Uma briga forte. E eu concordo que o CRM, o CFM, eles queiram privar N funções para o médico ter ali a economia, mas tem muita coisa que, se não fosse farmacêutico, o médico... E se não fossem os enfermeiros, parabéns aos enfermeiros. Minha amiga Alexandra, que fez o ciclo de Krebs comigo, na faculdade. Nossa. Ciclo de Krebs? Isso, com K. Krebs, eu vou procurar. Eu sou muito curiosa, né? Olha, a gente está aprendendo muita coisa aqui, gente. Nós aprendemos nomes novos, glucagon, agora o ciclo de Krebs, um monte de coisa. O tempo todo a gente está falando então, aqui de uma sinergia, né? Corpo, mente, emoção, né? Quando a gente estava falando lá do que é da ação, né? Dos hormônios bons do nosso corpo. E aí, isso do bem-estar, está tudo interligado, extremamente importante essa ligação, né? Você precisa de alguma coisa?
Carregando, né? Aqui, ó. Chamado também. Esse daqui, você quer pôr direto lá? Não. Então, Wagner, eu acho que tem mais alguma coisa que você queira me falar. Faltou falar alguma coisa? Eu acredito que sobre a viagem, não sobre a parte medicamentosa, a gente pode marcar um novo talk especificamente, que tem muita coisa para ser desbravada em relação a isso, tirar as curiosidades das pessoas sobre dosagem, posologia, quanto que perde no mês, quanto que perde no ano, tem muito estudo em cima deles. Exatamente. E também fazer a correlação com as outras. E, por exemplo, o Jalo, ele é análogo a esses dois hormônios, né, que nós entendemos. Já a Ozempic é um só. Você sabe que o meu cardiologista falou muito bem, né, dessas substâncias todas. Ele falou que, inclusive, ele não atua nem só nisso do emagrecimento, mas como o tratamento aliás, ele é feito para o tratamento do diabetes, né? Mas ele tem uma proteção a nível cardíaco também, né? Muita coisa. Muita coisa envolve as medicações. São... Eu estou falando muito porque é análogo. Uma outra coisa da estética que as pessoas sabem, o ácido hialurônico, nós também temos. E, ou seja, nós fazemos isso, ou seja, são coisas que o nosso próprio organismo já produz, aí depois a indústria farmacêutica está sintetizando, está melhorando, para que a gente possa fazer o uso daquilo que não tenha... eu acho que no futuro a medicação vai ter... Quanto mais natural for, quanto melhor para o nosso organismo, mais ele respeita como está tendo um Jalo agora. Sim. Porque ele realmente, a eficácia que ele tem, devido à pouca reação adversa que ele tem, ou seja, a pessoa não tem tanta dor de cabeça, não tem tanta náusea, e ele realmente faz com que a pessoa tenha saciedade, e ele vai lá, tira o glicose, mantém a diabetes no nível de acordo com o estabelecido, né, que é o nível normal, o diabetes de açúcar no sangue, ele vai raptar, quebrar, criar a lipólise, né? Quebra também gordura. Glória. Mas aí, olha só olha que as pessoas não estão sendo nós, que é a mesma coisa. Outra pergunta também a respeito do assunto, Wegovy, Ozempic, tal. Existe uma fala que é assim, a pessoa que toma Wegovy não, vou falar do Mounjaro, na verdade, o Ozempic, não sei se tem diferença nesse ponto que vai me falar, mas assim, era acho que eu não sei era como disse, exatamente que ele fala assim, a pessoa está com a cara de... é o rosto de Ozempic. O pessoal tem uma queda, mas aí... A musculatura despenca tudo, e aí ela vem quem? O esteta para arrumar. Olha! Então, Você tem... é uma coisa da própria gravidade, da perda de colágeno. Esse estava no meu computador aqui, ele desligou, não tem problema. São várias fatores. A própria gravidade em si, ela vai... A gravidade, é real. Ou seja, o nosso rosto ele tem diversas musculaturas. E um dos músculos maiores, ele puxa para baixo. Então, você pode ver que toda a nossa face, toda a nossa face, principalmente essa parte aqui, ó, ela vem para baixo. Nós temos dois músculos que trançam assim, que eles estão assim, ó, próximo chegar ao pescoço, e eles acabam puxando certa musculatura da face. Sim. E quando a pessoa toma um Wegovy, um Ozempic, qualquer medicação que vai emagrecer, vai tirar gordura de boa parte também da face. E aí o que ocorre? Tirando a gordura, tirando o colágeno, tende a pele cair. Você faz bioestimulador de colágeno? É isso que eu estou falando. Não tem nome. Olha, eu acredito assim, eu acredito que o de PDO, ele vai... Na minha opinião, sim, ele é bom para regiões do corpo em geral. No corpo em geral? A gente faz o bioestimulador de colágeno nos glúteos. O famoso pump, né?
Sim. Tem outras Mas já coisas. teve muitos efeitos, né? Tipo, tem 4 meses. Não? Lasqueira. Oh, meu Deus. Ok, você tem que marcar outra live para falar sobre isso. Meu Deus. E os Mas- fios de PDO ele faz com que são fios, Sim. fios orgânicos, que vai estimular o colágeno naquela região. Então, Sim. por exemplo, você fazendo a aplicação correta dos fios, o seu próprio organismo vai criar o colágeno e vai, ó. E teve caso recente, infelizmente, de pessoa que sofreu, acho que perdeu a vida fazendo o famoso Coxsais, né? Ai, sério? Infelizmente, não foi bem feito o procedimento, não lembro se era um biomédico, se foi um farmacêutico, se foi dentista, não lembro qual foi o profissional, porém não executou bem feito. E o que ocorreu necrose e ocorreu a óbito. Então, assim, tudo que nós vamos fazer precisa de um profissional habilitado e com referência. Então, assim, quando se trata de cabeça e pescoço, eu sou sincero em falar, médico e dentista são os mais habilitados. Quando fala corporal, biomédico, farmacêutico, enfermeiro e os médicos, lógico. Sim. Invasivo mínimo, tá? São bem habilitados para isso. Agora, facial, pescoço e cabeça, médico e dentista. Na minha opinião, tá? Eles estudam isso a vida inteira. Sim, a sua atuação, quais procedimentos você faz hoje? Assim, Olha, hoje eu fiz da pós-graduação. Então, em paciente eu não estou atendendo, enquanto não tenho sim, entendi. meu consultório para poder iniciar os procedimentos. Sim. Mas eu vou iniciar com coisa superficial. Facial, que seria um jato de plasma, para dar uma rejuvenescida. Jato de plasma? De medo, hein? Não, jato de plasma ele não dói. É que, infelizmente, o aspecto da face, mas aí você vai criar pequenas lesões na face. Pequenas lesões? São pequenas lesões. É indolor, não dói. Não dói. Porque a gente só vai doer. Aquilo ali substitui uma blefaroplastia? Exato. Você pode fazer ao invés de fazer a blefaroplastia, que seria a cirurgia que vai cortar, você faz com jato de plasma. Você pode fazer anestesia? Claro que pode. Então, mas não tem tanto, não é tão agressivo. E dá um super efeito, porque na hora ele já vai. Sim, na hora ele já. Nem frio, acho que não falta pra gente. E 7 a 10 dias, aquela casquinha sai, e você utilizando os produtos farmacêuticos, dermocosméticos corretos, sim, rapidamente o seu resultado se retorna muito rápido, muito rápido. Olha aí. Eu acho que é menos traumático do que uma agulha, porque o que causa outras pessoas são agulhas, né? E outra coisa que eu quero ficar bem, bem craque, é na renomodelação. Eu acho que é um medo de todos, porque assim, nessa região do nariz, nós temos diversas veias. Se o profissional não souber exatamente onde realizar o procedimento ali, a forma da agulha, posicionamento, e ele pegar uma dessas veias, ele pode deixar a pessoa certa. Então tá, quem quer fazer renomodelação aí? Talvez com o eu vou me capacitar ao máximo para ser referência no Brasil. Olha, referência no Brasil. Gente, registremos isso, vamos por aqui nessa. Tá gravado, caiu na internet. Olha lá, ele se comprometeu a ter referência no Brasil, está anotado, muito legal. E assim, a gente percebe que você gosta muito disso, né? E é uma área, acho que deve ser tão apaixonante, porque os resultados falam por si. Eu acho que é uma coisa que eu falo assim, não tem que fazer melhor que ver uma pessoa com prazer, né? Sim. Que legal. Fazer para uma pessoa, e quando a pessoa vai buscar um procedimento estético, ela está procurando restabelecer aquele prazer que ela teve um dia. Satisfação, autoestima, tanta coisa boa, né? Sim. Olha, a gente vai ter que parar de falar, porque a gente tem muita coisa para falar, agora passa. E tipo assim, nós tivemos tantos. Foi difícil para a gente começar, porque tivemos bastante probleminha técnico, mas fizemos. E já fica aqui, olha, o convite para você voltar, para a gente falar assim. Vamos pegar na segunda temporada, vou falar de wellness.
Aí a gente vai falar só dessas coisas bacanas e das novidades, porque provavelmente você vai ter muita coisa para falar nessa linha, né? Do cuidado com o próprio corpo. E imagina que você, como você está na área da saúde e com esse assunto junto, eu acho que é muito. Você tem propriedade para falar sobre. Então, rende mais 1h30 de conversa, pelo menos, né? Por aí. É um pequeno workshop. Sim, com certeza. Isso aqui é uma aula, né? Você deixa pra gente uma mensagem, né? Alguma coisa que você queira dizer para tantas pessoas que a gente for unir todas as coisas, né? Porque hoje a gente está num mundo ansioso, a gente está que não para, dorme mal, né? E você vivenciou um acidente, teve, a partir desse momento, um start para poder, preciso usar meu tempo o melhor possível, né? Então, qual seria, pegando tudo isso que você nos falou, né? O que seria uma frase bacana que o Wagner deixava para a gente que pudesse fechar esse bate-papo de hoje? Eu acredito que é uma frase que vale para mim, vale para todos. Você é importante. Basta. É isso. Você é importante. Ou alguém, ou você é referência para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, para o seu primo, para o seu vizinho, para aquela pessoa que não te dá curtida, para aquela pessoa que curte você. Você é importante. É isso. Sensacional. Porque, veja bem, a gente fala que você é importante, a gente se cuida a partir disso mais, a gente se ama mais, se preserva mais também, porque vai dirigir, põe o cinto, não mexe no celular, ou, né, a gente não vai nem falar de. Ou você se alimenta melhor, dorme melhor, porque você é importante, precisa se cuidar, precisa se tratar, precisa estar bem, não só para você, como para quem está à sua volta. Eu costumo dizer isso, que quando a gente se ama, a gente não só prolonga o nosso bem-estar, melhora a nossa vida, como melhora de quem está em volta, né? Porque se eu ficar doente, eu vou precisar de alguém que me cuide, eu vou precisar do próximo de alguma forma. Então, hoje, já te agradeço mais uma vez por ter vindo pessoalmente, que legal. Foi um prazer poder fazer essa viagem de aventura. Não é? A extensão aí. Você conhecia Gabriel? Já trabalhei. Eu venho bastante por aí, mas Gabriel. E assim, nem posso dizer que ele está conhecendo cada mundo, né? A gente quer noite. E a cidade é muito bonita de dia, assim, o nosso lugar é muito bonito de dia, com muito verde, próximo da serra, do Japim, que está aqui pertinho. Então, na próxima vez, né, a gente vai falar de outros assuntos. Vai ser à noite, provavelmente, né? E vai adaptando o horário do trabalho, tudo, né? E para quem ficou conosco até agora, e para quem teve a oportunidade tão preciosa, né, de conhecer o Wagner, e essa pessoa que tem essa história de vida que vocês viram. Ele vai entrar para a nossa lista que um dia que Deus preparar, né, para você várias biografias. Né? E ele falou uma coisa ali, faltou falar do filho, tudo, mas é uma história de vida que já deixou um registro aqui e fez para a gente. Obrigada, Angela. E a gente teve aqui mais essa noite todo esse conhecimento agregado. Eu só tenho a agradecer, hein? Imagina, eu que fico agradecido. Muito obrigado aí à audiência, às pessoas que deram um ibope para nós. Sigam, por favor, essa pessoa, que ela é uma esponjinha, a Janete é uma esponjinha. Ela tem um conhecimento vasto de tudo, porque ela pega o conhecimento de um, pega o conhecimento de outro, pega o conhecimento de outro, é uma troca. Sim. Porque assim, tudo que ela absorveu, ela acaba passando para nós também. Então, sigam a Janete, por favor. Sigam o canal dela no YouTube, Sim. Tá bom? E, Janete, muito obrigada pela atenção, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e muito obrigado a vocês que esteve na audiência do Hip-Hop. Teve alguns pontos de hip-hop para nós aqui. Obrigado. Obrigado, gente. E é assim, todo conhecimento, essa frase é muito boa para fechar. Todo conhecimento só é conhecimento quando ele é dividido, tá bom? E hoje a gente ganhou tudo isso que o Wagner pôde deixar aqui para a gente.
Então, obrigada a todos, um abraço, até semana que vem. E uma outra oportunidade, ele vai voltar, provavelmente vai ser presencialmente, né? A gente tem projeto para melhorar o nosso estúdio, e assim, eu falo que um dia, quem sabe, né, se a gente trabalhar para isso, mas com uma estrutura melhor de som e luz e tal, vamos ver o que Deus prepara, né, gente? Por enquanto é isso. Um beijo a todos e um abraço no coração. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Um beijo.